Em um navio de cruzeiro, o melhor aluno da escola, Gao Shenyu, confessa para Ellen, a deusa da escola, e todos os aplaudem. Enquanto isso, um estudante desinteressado, Qin Tian, assiste aos vídeos de aventura na natureza do mestre. De repente, o tempo vira tempestuoso e todos entram em pânico e voltam para as cabines. Qin Tian se pergunta quem mencionou o Titanic antes que percebe que é tarde demais para voltar para as cabines e corre para algum lugar. Ele tenta pegar uma boia e o navio vira, tudo fica escuro e o sistema de aventura na natureza é ativado. Qin Tian é levado até a costa e acorda. Ele sobreviveu, mas não consegue ver ninguém na ilha. Pode haver uma equipe de resgate, mas ele deve resistir primeiro. Ele descobre cocos na área e fica feliz por poder usar a faca que comprou depois de se apaixonar pelos vídeos do mestre. Enquanto bebe água de cocô, lembra-se de ter ouvido um sistema quando estava inconsciente. Nesse momento, o sistema apresenta o pacote para novatos. Ele fica surpreso com a janela do sistema e clica no pacote. Ele adquire 2 livros sobre plantas e animais comuns. Os livros são absorvidos em sua mente e Tintin adquire algum conhecimento estranho. Ele percebe que consegue ver informações sobre os cocos. Nesse momento, ouve um grito alto e percebe que há mais alguém na ilha. Corre na direção do grito e descobre que Ellen está sendo atacada por uma cobra venenosa. Ellen pede ajuda, e Tintin agarra a cobra e a joga contra uma árvore. Em seguida, pede a Ellen para se cobrir primeiro. Ellen fica envergonhada e grata a Tintin, mas se pergunta se não é atraente porque ele nem a olhou. Ambos se apresentam e Ellen fica contente por ter encontrado um companheiro do naufrágio. Mais tarde, eles comem cocos e bebem água. Tintin pergunta se Ellen tem um telefone, mas ela diz que todas as suas coisas sumiram. No entanto, Ellen é otimista de que as equipes de resgate virão. Tintin diz a ela para primeiro preparar uma fogueira para afastar insetos e cobras. Ellen se pergunta como podem fazer uma fogueira, e Tintin sugere procurar algo útil na praia. Eles caminham pela praia por 1 hora, mas está muito limpa. Enquanto Tintin pensa, Ellen encontra algo, uma garrafa plástica, e planeja jogá-la fora. Tintin a impede, e Ellen se pergunta como ela será útil. Tintin reúne madeira e grama, usa a garrafa com água como uma lupa e consegue acender uma fogueira. Mais tarde, à noite, Ellen se pergunta se vão morrer de fome enquanto esperam pelo resgate. Tintin a tranquiliza dizendo que o resgate virá em alguns dias e que podem sobreviver 1 semana com os recursos que têm. Ele precisa mentir para acalmar a mente de Ellen. Tintin então tira a cobra e começa a prepará-la. Ellen pergunta se é o jantar deles, e Tintin confirma. Ellen promete não comê-la. Tintin cozinha a carne da cobra e depois a come, exclamando que é deliciosa. Ellen tenta ignorar, mas Tintin continua dizendo que é deliciosa. Ellen o interrompe, pega um pedaço da carne da cobra e a come alegremente. Tintin fica feliz por encontrar a cobra e se pergunta o que aconteceu com o sistema. Nesse momento, o sistema lhe concede pontos por acender uma fogueira, surpreendendo Tintin no processo. Ele percebe que só ele pode ver o sistema. Ellen se preocupa, e Tintin se pergunta se pode contar a ela sobre o sistema. Ele pensa que pode ser dissecado e experimentado assim que as pessoas descobrirem sobre o sistema. Ele verifica mais detalhes e vê que o sistema é semelhante aos dos jogos. Ele se pergunta onde pode usar os pontos, e uma loja de trocas aparece à medida que ele rola a tela. Ele percebe algo que pode ser útil, mas quase tudo é caro e ele não tem tantos pontos ainda. Ele fecha a loja de trocas e se deita no chão, planejando coletar peixes e camarões encalhados para dar nutrientes aos seus corpos. Ele percebe que Ellen já está dormindo e planeja falar sobre isso amanhã. Algumas horas depois, Tintin acorda devido ao clima frio. Ele vê Aron tremendo e a acorda. Tintin fica feliz que ela está bem. Aron se surpreende e entra em pânico. Tintin tenta explicar, mas Aron continua gritando sobre seus mal-entendidos. Tintin se vira e diz para ela se aproximar do fogo para não congelar até a morte.
Aaron sente o frio e se aproxima do fogo. Tintin acha estranha a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Eles têm roupas finas, considerando que estavam navegando perto do Equador. O tremor de Tintin sugere que Aaron e ela se abracem para sobreviver à noite. No entanto, ela discorda, mesmo com a fogueira. Aaron ainda sente frio e quase fica insensível. Ela se preocupa em se aproximar de um garoto, mas vê Tintin, seu salvador, tremendo. Ela se levanta e pede a Tintin para fechar os olhos. Tintin se pergunta por que ela está se despir e Aaron menciona embaraçada as cenas que viu em filmes. Tintin afirma que isso só acontece quando se está com roupas grossas e que eles têm roupas finas o suficiente para transferir calor um para o outro. Tintin então abraça e eles se sentem mais quentes. No dia seguinte, Aaron acorda e vê que já é amanhecer. Ela acha a paisagem linda, percebendo que a maré está baixa. Tintin vai procurar caranguejos e camarões encalhados. Apesar de Aaron ter dificuldades para pegar os caranguejos, eles conseguem o café da manhã. Mais tarde, Tintin começa a preparar os caranguejos. Aaron se pergunta por que ele joga fora a carapaça com carne, e Tintin explica que os caranguejos estão frios, o que pode deixar o estômago desconfortável. Enquanto grelham sua captura, Tintin sugere construir um refúgio na floresta, pois a praia é mais fria à noite e estão em risco. Ele menciona que a floresta tem mais recursos. Antes de ir para a floresta, precisam ter água e deixar um sinal de ajuda. Olham para alguns cocos, e Tintin remove o cinto. Ele o transforma em uma corda e a usa para subir na árvore. Diz a Aaron para se afastar e começa a colher os cocos. Ele está feliz por os cocos frescos terem mais água e a despeja na garrafa que encontraram. Tintin diz a Ellen para jogar fora os cocos que ela está carregando. Ellen acha um desperdício, mas Tintin diz que ela terá vômitos e diarreia se beber muito água de cocô. Eles deixam a praia com um sinal de ajuda. Os dois atravessam a floresta e fazem uma pausa depois de se reidratarem. Ellen pergunta a Tintin por que ele continua observando pequenos arbustos pelo caminho. Tintin menciona que a cobra de ontem geralmente vive em água doce. Aaron fica animada ao saber que há água doce por perto e se pergunta como podem encontrá-la. Tintin aponta um caminho livre de gramas e galhos, e Ellen percebe que os animais são como humanos, então os animais podem ter usado o caminho para chegar à água. Continuando a viajar, Ellen pergunta se Tintin é uma pessoa que gosta de atividades ao ar livre. Ele diz que gosta de atividades ao ar livre, mas não tem experiência prática. Nesse momento, Ellen ouve algo, e Tintin também ouve e leva Ellen para algum lugar onde encontram um corpo de água doce fluindo livremente. Ellen fica animada, e Tintin lava o rosto com a água. Ellen também pega a água e Tintin a impede. Depois, eles se movem um pouco mais, e Ellen sugere se refugiar na margem do rio. No entanto, Tintin a lembra de que os animais selvagens irão encontrá-los. Eles encontram uma área plana e Tintin diz a Aaron para coletar folhas grandes e galhos enquanto ele encontra madeira para a fogueira e a construção da tenda. Tintin encontra madeira seca e rapidamente faz uma fogueira. Ele se lembra de ter passado por algumas árvores que pode usar para fazer uma tenda, mas só tem uma faca. Ele se lembra de algo e vai à beira do rio para encontrar uma pedra, que transforma em um machado. Depois, usa o machado de pedra para cortar uma pequena árvore, amarra as pequenas árvores que cortou e retorna ao refúgio deles. Ellen o cumprimenta com folhas de banana que encontrou. Ela diz que há um campo de bananas perto da margem do rio. Agora, eles têm materiais para começar a construir sua tenda. Tintin planeja fazer uma tenda de um lado só. Ele afia um galho de árvore e o finca no chão. Termina a construção da tenda, mas Ellen parece desapontada. Tintin diz que ajuda a expor o calor do fogo diretamente em sua ação direta. Nesse momento, o sistema o recompensa com pontos por construir uma tenda de má qualidade. Ele ri ao ver o sistema rir de seu trabalho. Agora que tem uma tenda, o próximo problema é a comida.
Os frutos do mar e os cocos estão bastante longe de sua localização atual. Ele planeja visitar o campo de bananas que Ellen descobriu. No entanto, o novo problema dele são os mosquitos da selva que podem causar febre se picarem muito. Ellen pede ajuda, e Tintin atrai os mosquitos com um assobio. Ele queima algumas folhas para afastar os mosquitos. A condição deles está melhor agora, e Tintin sugere ficar de olho nos animais selvagens. No entanto, Ellen já está dormindo. Ele a coloca para dormir e decide ficar de guarda. Ele usa o tempo para fazer um pouco de corda usando a casca de árvore. De manhã, Ellen acorda de um sono revigorante. Ela encontra a corda que Tintin fez e ele ameaça para que faça vigília na próxima vez. Ela pede desculpas e se oferece para fazer a vigília, mas Tintin não confia nela ao ver que ela pode dormir facilmente enquanto está sentada. Ele pergunta onde fica o campo de bananas, e ela aponta a direção. Tintin percebe os arbustos próximos e descobre amoras. Ellen as experimenta, mas estão muito azedas. Parece que não estão maduras ainda. Mais tarde, encontram o campo de bananas, e Tintin amarra uma corda em uma pedra, joga-a na bananeira e tenta puxá-la para baixo. A árvore de banana quebra e cai em cima de Tintin. Ele puxa uma banana e a oferece a Ellen. Como Ellen recusa, ele descasca a banana e a come. No entanto, a banana está dura, e Ellen menciona que pode estar crua. Tintin diz que não podem comê-la porque é uma banana selvagem com sementes grandes, visto que a árvore não sofreu mutação. As bananas são impróprias para consumo. Então, Tintin sugere comer carne. Ellen pergunta o que é, e Tintin mostra a folha de banana com uma larva. Ele afirma que a larva de banana tem 6 vezes o teor de proteína da carne de búfalo. Eles voltam para o acampamento e grelham as larvas. Eles as comem, e Ellen gosta mais delas do que da carne de cobra. Depois, ela descobre Tintin mudando a forma da garrafa e ele afirma que é para pegar peixes. Ele viu alguns peixes no riacho e pode usar a garrafa para pegá-los. Ele explica como a armadilha funciona, e o sistema lhe concede pontos por criar a armadilha. Ellen se pergunta o que usar. Agora para beber água, e Tintin sugere usar cascas de cocô. Ellen se preocupa que as cascas de cocô quebrem quando fervidas. Tintin sugere usar pedras aquecidas nelas. Ele planeja deixar a armadilha primeiro antes de ir para a costa. Eles deixam a armadilha com larvas de banana em uma área sombreada. De repente, Ellen sente um cheiro e se afasta, enquanto Tintin descobre que o cheiro é familiar. Ellen encontra algo e eles percebem que os cocos que deixaram na costa foram abertos. Ele percebe como os cocos foram quebrados por uma força forte que não pertence a um ser humano. Assim terminamos o nosso vídeo. Se você quer a continuação da história, deixe seu comentário, like e sua inscrição para postarmos mais vídeos. Sem mais delongas, até mais!